Bom, pessoal, essa é a nossa segunda aula sobre antropologia. A gente ainda deve ter mais pelo menos umas duas aulas sobre esse tema. Na primeira aula, eu falei para vocês sobre alguns conceitos básicos de antropologia, o que é a antropologia, como ela foi pensada, qual que é o seu propósito. Falei um pouco sobre o conceito de comunidades primitivas, falei um pouco sobre o papel do antropólogo, o tipo de ciência que ele tenta promover, o tipo de ciência que ele tenta fazer. E também coloquei para vocês um quadro geral das principais escolas antropológicas e os seus autores, como eles tentam analisar a realidade, né, daquelas comunidades, né, as formações culturais, esse tipo de coisa. E agora chegou a hora da gente tentar entender um pouco melhor como cada uma dessas escolas vão pensar, né, propriamente dito. Daí, então, eu trouxe hoje para vocês duas escolas, que é o evolucionismo e o difusionismo. O evolucionismo não está naquele quadro que eu passei na primeira aula para vocês, mas nem sempre isso vai acontecer, né? Nem sempre todas as escolas que eu trago para vocês vão estar naquele quadro. Mas são assim as mais relevantes, as que já tenham caído em alguma prova, ou então aquelas que mais te ajudam a compreender melhor a visão social de algum indivíduo importante na sociedade brasileira, ou te ajudam a escrever algum tema de redação importante. Isso também vai ser um ponto relevante assim, para a gente escolher algumas escolas. Claro, tem várias outras formas de analisar a antropologia, tem várias outras escolas além das que eu vou passar para vocês, porque se eu fosse dar o curso de antropologia propriamente dito para vocês, a gente leva pelo menos 6 meses para cobrir todas as escolas, né? As mais importantes pelo menos. E aí isso eu vou resumir para vocês em um mês e pouquinho. Né? Bom, considerando uma aula por semana. Né? O evolucionismo é o primeiro grupo, né? A primeira escola de pensamento antropológico. Ele, obviamente, vai ter sido influenciado pelo evolucionismo da biologia, né? O evolucionismo biológico do Darwin. Né? A ideia do ancestral comum, né? Da ancestralidade comum. O que o evolucionismo vai imaginar? Né? Ele vai pensar, né, os pressupostos do evolucionismo. A primeira coisa que ele vai imaginar é que há uma unidade psíquica entre toda a espécie humana. Então, quando a gente faz alguma coisa, a gente sempre vai fazendo a mesma ordem. Né? Quando a gente descobre alguma coisa, essas coisas sempre vão ser descobertas na mesma ordem. Quando a gente inventa alguma coisa, essas coisas sempre vão ser inventadas geralmente na mesma ordem, principalmente comunidades primitivas. É óbvio que comunidades mais complexas isso é um pouco mais difícil de ser previsto. Mas comunidades primitivas, geralmente comunidades selvagens, primitivas, bárbaras e tal, geralmente a ordem das invenções dos objetos vai ser sempre a mesma, na visão dos evolucionistas. Lembrando que eu sempre falo as coisas na visão dos autores. Eu, de forma alguma, estou expressando o que é a minha opinião aqui. Eu estou falando o que os autores pensam. Né? Bom, então, a humanidade psíquica entre os homens, entre a humanidade, né, que leva a essa sequência de invenções, né, que dá origem ao segundo pressuposto evolucionista, que é a existência de estágios sucessivos de desenvolvimento, ou seja, é uma concepção etapista de desenvolvimento, segundo a qual cada sociedade vai sempre progredir da mesma forma. E que, portanto, observar uma sociedade mais antiga é como observar uma espécie de retrato do passado. Se eu vejo, por exemplo, uma sociedade, na visão evolucionista, como a sociedade africana do século XIX, as tribos africanas do século XIX, é como se eu estivesse olhando para o passado. Eu europeu, vendo as tribos africanas do século XIX, é como se eu estivesse olhando para o passado. Eu, europeu do século XVI, vendo, por exemplo, o, o desenvolvimento, né, das tribos indígenas do Brasil, é como se eu estivesse olhando para o passado. Então, essa é a visão evolucionista. Há uma unidade nas formas de produzir as coisas
E existem diferentes estágios de progresso, diferentes estágios de desenvolvimento. Vamos entender só um pouquinho melhor essa ideia de que existe imunidade na produção dos objetos. Né? Imagina, por exemplo, que eu queira produzir um fósforo. Ora, para eu produzir o fósforo, primeiro eu tenho que ter inventado o fósforo. Né? Depois eu tenho que ter tido a ideia de colocar aquele fósforo colado na ponta de um pedaço de pau e que aquilo fosse riscar e fazer fogo. Né? Então, eu preciso de alguns objetos para poder inventar outros. Eu não poderia nunca ter inventado a bicicleta antes da invenção da roda. Eu não poderia ter inventado a bicicleta antes da invenção da roda dentada, ou do assento, por aí vai. Né? Eu não poderia nunca ter inventado, na visão evolucionista, o arco e flecha antes de ter inventado a lança. A lança é um elemento rudimentar do arco e flecha, que eu arremesso com as mãos. O arco e flecha é uma espécie de versão reduzida da lança, que eu atiro com esse arco. Como o arco é mais complexo do que a lança, é óbvio que a lança, óbvio na visão evolucionista, que a lança vai ser anterior ao arco e flecha. Isso independe da sociedade que tem inventado arcos e flechas e independe da sociedade que tem inventado lanças. Qualquer sociedade, em qualquer lugar, mesmo que não haja contato algum entre uma e outra, se ela inventou o arco e flecha, antes disso ela inventou a lança. Ela pode ter abandonado o uso da lança porque encontrou no arco e flecha uma utilização muito mais eficaz ou efetiva, mas na visão evolucionista, para a invenção do arco e flecha, uma das dependências dessa invenção é a invenção da lança. Assim como nenhuma sociedade inventaria uma arma de fogo se não tivesse inventado em algum momento a lança, o arco e flecha, né, e as outras armas de tiro à distância. Né? Porque a arma de fogo seria uma espécie de evolução natural dessas armas. Né? E é por isso que a gente pode, de certo modo, observar a evolução da sociedade ou julgar a evolução da sociedade de acordo com os objetos que ela tem inventado. E o que o Morgan, que é o principal autor lá do evolucionismo, vai falar para a gente? Pode-se afirmar agora, com base pode-se afirmar agora, com base em convincente evidência, que a selvageria precedeu a barbárie em todas as tribos da humanidade, assim como se sabe que a barbárie precedeu a civilização. Percebem a relação etapista que ele estabeleceu aqui? Os estágios sucessivos de desenvolvimento e progresso? Que as sociedades começaram, todas elas, na selvageria, se desenvolveram para a barbárie, e a barbárie é uma etapa até a civilização? E que, portanto, se eu sou civilizado, eu passei por uma etapa que os bárbaros, as tribos selvagens, ainda não passaram? O grande problema desse tipo de afirmativa é, se eu digo isso, no final das contas, eu estou dizendo que uma sociedade civilizada pode impor a sua cultura às demais sociedades, o que condiz especificamente muito claro com a data de publicação desse texto, 1877. Porque, afinal de contas, a partilha da África e da Ásia, que vai ocorrer alguns anos mais tarde, vai, de certo modo, ser uma espécie de fortalecimento desse princípio. Eu, europeu, posso decidir sobre o destino de outras sociedades que eu considero menos evoluídas. Se ela é menos evoluída, ela é pior do que eu, e ela é pior do que eu, porque eu já passei pelo que ela passou e superei. Portanto, eu tenho um papel quase missionário
na conversão e ensino, né, dessas sociedades para que elas também se tornem civilizadas. Você pode aplicar isso na partilha da África e da Ásia, você pode aplicar isso na chegada dos portugueses na América, mas, é claro, você também pode tentar, com uma certa forçação de barra, mas pode usar, aplicar esse mesmo princípio, essa mesma lógica, quando os Estados Unidos vão invadir o Iraque, por exemplo, dizendo levar democracia, dizendo levar liberdade. Todo esse princípio imperialista, seja do Império Português, seja da partilha da África, seja dos Estados Unidos, todo esse ímpeto imperial, ele vai ter uma ligação direta com o princípio etapista de desenvolvimento. Por isso que a escola evolucionista, estudar a escola evolucionista, é tão importante dentro do nosso pensamento antropológico. Bom, o evolucionismo das instituições. O que o Morgan vai dizer é que as principais instituições da humanidade tiveram origem na selvageria, foram desenvolvidas na barbárie e estão amadurecendo na civilização. Né? Ou seja, não só a gente pode classificar esses grupos sociais, né, essas comunidades humanas, em diferentes momentos de progresso, como também é possível perceber que a civilização é que traz o verdadeiro desenvolvimento das coisas. Que enquanto a gente estava num progresso um pouco mais lento entre a selvageria e a barbárie, é na civilização que as coisas vão realmente amadurecer. E para isso ele dá exemplo de duas das principais instituições na visão dele, né? Então, são três, na verdade, né? A instituição do Estado, a instituição da família e a instituição da propriedade. Né? Aqui eu trouxe para vocês a família e a propriedade. A família estava baseada numa consanguinidade no período selvagem. Depois a gente vai passar por um momento tribal nas cidades bárbaras, para chegar a uma monogamia, né, e uma espécie de sociedade cosmopolita na civilização. A ideia de propriedade. Na selvageria faltava o princípio de propriedade, né, não tinha esse princípio. As pessoas lutavam porque não se interessam de que um sujeito tenha propriedade sobre algo. Né? No período da barbárie, a propriedade vai estar ligada à subsistência, né? Ou seja, o que eu preciso para sobreviver. Eu posso precisar de uma determinada roupa para passar pelo frio das regiões mais gélidas. Eu posso precisar de uma arma para me defender de alguma ameaça externa ou interna. Né? E aí, esses princípios da subsistência vão acabar sendo irradiados como parte válida para o estabelecimento de propriedade privada. Né? E, por último, a sociedade de consumo, né? Onde essas pessoas vão poder escolher o que querem e a propriedade vai ser especificamente dela e esse consumo vai ser simplesmente pela subsistência. Uma sociedade primitiva ou tribal é um retrato, portanto, do passado de todas as sociedades civilizadas. Então, para uma sociedade ser civilizada, ela tem que ter passado pelo momento selvagem, tem que ter passado pelo momento bárbaro, assim como um arco e flecha não se inventa antes da invenção da lança, e assim como um fósforo não se inventa antes do desenvolvimento do fósforo em si e da ideia de colocá-lo na ponta de uma madeira. O etapismo étnico, né, ele vai dizer que as sociedades, então, primeiro, elas desenvolvem-se em torno da subsistência, depois elas desenvolvem formas de governo, posteriormente linguagem, depois elas aprimoram as relações familiares, depois a religião, depois a vida doméstica e a arquitetura, e, por último, elas desenvolvem melhor a ideia de propriedade. Aqui a gente já vê alguns problemas em relação às interpretações contemporâneas de sociedade, como, por exemplo, o desenvolvimento da linguagem só a partir de decisões de governo, que não funciona, porque a linguagem humana é simplesmente a nossa capacidade comunicativa.
e talvez ela seja uma espécie de base ou de papel no qual se desenvolve a cultura, né? Se a cultura é um desenho, a linguagem é o papel onde a cultura se desenvolve, né? Se é desenhada, né? Então, ela nunca estaria ali depois do desenvolvimento das formas de governo. Mas, na época dele, né, ele conseguia enxergar dessa maneira. A sociedade, então, sempre se desenvolvia nessa ordem, né? A sociedade contemporânea, civilizada, vai ser, portanto, a sociedade que desenvolveu a propriedade. Bom, esse era então o pensamento dos evolucionistas, e agora eu quero falar um pouco para vocês sobre o difusionismo. O difusionismo vai ser uma resposta ao pensamento evolucionista. Vai dizer, não é bem assim, né? A teoria da transmissão cultural, né, que é representada pelo difusionismo. Esse difusionismo vai ser muito influenciado pela arqueologia e pela geografia. Então, enquanto o evolucionismo procurou explicar que cada sociedade se desenvolve igualmente ou de uma determinada maneira, porque não haveria desenvolvimento possível fora dessa escala de desenvolvimento proposta por eles, o difusionismo vai dizer que não, né? A humanidade não se desenvolve necessariamente da mesma forma, mas aprende por meio do contato. Então, se nós temos sociedades parecidas hoje em dia, seja na África, na Ásia, na Europa ou na América e na Oceania, se nós temos sociedades semelhantes hoje em dia, não é porque essa era a forma óbvia e incontornável das sociedades se desenvolverem, mas é porque o contato das sociedades permitiu que as suas formas de agir fossem semelhantes. Porque, afinal de contas, uma pessoa, ao enxergar um determinado comportamento, uma determinada forma de agir, e compará-la com a forma de agir que essa pessoa mesmo tem, ela seleciona as formas mais eficazes. E que, portanto, pode ser que algumas tribos não tenham desenvolvido o arco e flecha, mas ao virem, né, outras tribos utilizando, desenvolveram, porque viram a utilização por outras pessoas. Ora, pode ser que alguns grupos não tenham desenvolvido formas de governo mais estruturadas, mas ao tomarem contato com outras pessoas, aprenderam novas formas de governar. Significa, portanto, que uma sociedade não tem que ter inventado não tem que ter inventado a, a, a lança para poder inventar o arco e flecha. Uma sociedade pode simplesmente ter visto o arco e flecha funcionar e não ter tido contato com a lança. Significa que uma sociedade não precisa ter inventado o arco e flecha para inventar a arma de fogo, porque ela pode ter simplesmente visto a arma de fogo funcionar. E, portanto, as etapas propostas pelos evolucionistas não funcionam. Não funcionam porque o que difunde a cultura, o que aprimora o comportamento social, não é o efetivo progresso natural do homem. O que desenvolve uma sociedade é a difusão de costumes e culturas. Esse é o ponto. E essa difusão se dá através das guerras. Quando eu guerrei com o exército, ele me vence porque ele tem uma superioridade bélica, e eu me perguntando por que ele tem isso. Ele se dá, né, essa difusão se dá através do comércio, se dá através de viagens, né, e outras também, né? Significa que existem, portanto, barreiras também de difusão de conhecimento, difusão de comportamento cultural. Significa que se eu tenho um rio que corta e divide, separa duas tribos, é muito difícil que uma vá ter contato com a outra. E muito mais fácil que tribos que estão na mesma área tenham contatos umas com as outras. Que elas façam guerra, que elas façam alianças, mas
o contato é que é importante, porque é o contato que difunde os modelos de ação, as formas de agir. Ou seja, o progresso se difunde de uma cultura para outra, mas existem barreiras capazes de atrapalhar o contato de uma cultura com a outra. Uma cultura que fica absolutamente isolada por muito tempo, muito provavelmente ela vai estar em um grau de desenvolvimento menor do que a outra na visão difusionista. Mas esse grau vai estar ligado não à incompetência daquela tribo em se desenvolver, mas à falta de contato que ela teve com outras tribos. Sacaram a diferença fundamental entre difusionismo e evolucionismo? Bom, as comunidades não podem se desenvolver por si, mas elas se desenvolvem a partir do contato com as outras. Galerinha, é isso então, o recado difusionista. E aí, portanto, se eu tenho uma comunidade que é separada em relação a outra, como, por exemplo, uma comunidade que tem uma cordilheira dos Andes, separando ela do contato com outros grupos, é provável que ela tenha um grau de desenvolvimento menor, mas tão logo ela tome contato com outras culturas, ela vai avaliar, né, quais são os elementos daquela outra cultura que respondem às suas necessidades. E, claro, ela não vai precisar passar por todas aquelas etapas que os evolucionistas disseram. Certinho? Galerinha, grande abraço, até a próxima. Falou, galera. Até mais.